Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para bater aquele papo legal sobre política, né? Na nossa live aí que acontece de segunda a sexta. Bem-vindos aí todos, bem-vinda Flávia, você que me manda tantas reportagens e coisas legais pelo Insta aqui. Vou colocar aqui nosso título, né? Tô com aquela dificuldade para digitar. Hoje a gente vai aproveitar e falar um pouquinho dessa operação da Polícia Federal no Pará, né, do contexto que envolve esse processo. Conversei um pouquinho com algumas pessoas para definir esse tema, com a Gabriela, com a Stephanie, né? E quero agradecer também a Flávia, que sempre me manda umas reportagens muito legais. Foi a primeira pessoa a entrar hoje na live aí. Obrigado, viu, Flávia? Muito legal esse trabalho que você tem de mandar material para mim aqui, alimenta muito das nossas discussões, bem legal. Eu coloquei o título de forma mais curta, né? Até porque eu tenho uma dificuldade para digitar, né? Com esse negocinho no tripé aí. Mas qual é o contexto, né? Que a gente precisa pensar nesse dia de hoje, nessa nossa live? É tentar entender o que está acontecendo, porque crescem muitas especulações acerca do papel político das operações da Polícia Federal contra governadores, e eu acho que vale a gente debater essas questões com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade. Antes disso começar, eu queria dizer o seguinte, né? As proposições de vocês estão me fazendo ter uma ideia. Acho que eu vou sortear uns copos. Se vocês acharem legal que vocês querem uns copinhos da Dharma, vocês me falam, que aí eu vou sortear uns copinhos aí e mandar para vocês em casa, bem legalzinho. Vou criar um barulho aí para sortear uns copos para vocês. E hoje eu tô de Lincoln, né? Abraham Lincoln. Essa camisa é presente de um amigo meu, Hugo, que me trouxe de uma visita ao museu. Eu acho o Lincoln um personagem político muito, muito interessante. Então a gente está de Lincoln hoje para fazer esse papo aqui com vocês. Então, antes de... Tá, irmã, separa sim, pode deixar. Para você não tem sorteio não, para você eu só entrego mesmo. Antes da gente então começar o nosso papo, eu queria fazer alguns pedidos e agradecimentos, né? O agradecimento é para todas as pessoas que me seguem. A gente tem crescido todas as semanas, a gente ganha um pouquinho mais de seguidores ali. Passamos dos 1.500 e alguma coisa. Então tá sendo legal. Como diz o Josué, que de vez em quando tá aqui com a gente, vamos aos 10 mil seguidores, esse é o nosso objetivo sempre. E essa é a nossa ideia, é que a gente possa crescer e construir cada vez mais esse diálogo, que ele se espalhe pela rede e que a gente possa de fato ir trabalhando e construindo coisas novas, tá? Esse é o nosso interesse aqui. Sempre analisar a política com critério, com qualidade e tentando responder vocês. Então, assim, tiver sugestão de tema, manda pelo direct, a gente joga aqui, conversa, joga as perguntas. Mais importante do que eu falando são vocês perguntando e a gente juntos construindo, tá bom? É sempre uma alegria fazer esse processo. Então, antes da gente começar, eu queria lembrar a vocês que você sempre pode convidar seus amigos para assistir essa live. Então, se você tem um amigo que gosta dessa live e fala assim, mas não aparece na minha relação de stories. Por que não aparece, gente? Não aparece porque essa live não impulsiona, né? Nós não impulsionamos conteúdo. O Instagram, o Facebook, as redes do Zuckerberg são construídas para dar visibilidade a quem impulsiona conteúdo. E nós não impulsionamos conteúdo, porque há uma preocupação muito maior com a qualidade do debate, com a qualidade das pessoas chegarem aqui e aprenderem e virem com bom espírito, do que de fato em só ter 10, 100 mil seguidores e as pessoas estarem falando surrealidades aqui e impedindo que a gente possa responder as perguntas. Então o que eu te recomendo? Tem um aviãozinho aqui, você clica nesse aviãozinho, você seleciona os amigos para quem você quer mandar essa live, você envia a eles, né? E eles vão poder participar se assim quiserem, tá bom? E aí a gente pode fazer inclusive o seguinte, a gente vai fazer jogo, que é o seguinte, na hora que eu for começar eu vou te dar 5 segundos
5 segundos eu acho um tempo bom para você convidar e enviar para as pessoas. E aí você tem tempo. Tem um aviãozinho, é um símbolo do aviãozinho, assim, ó. Você clica no aviãozinho, aparece a sua lista de contatos, e aí eu vou fazer uma regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, e a gente começa, e as pessoas podem participar, tá bom? Então essa é a nossa ideia. Sejam sempre todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, e vamos lá. Então, vamos lá para você convidar as pessoas. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos começar. Então, pessoal, o dia de hoje amanheceu, como a maioria dos dias em termos de política no Brasil, com a Polícia Federal na porta do governador do Pará, né? Nas últimas semanas, é o segundo governador de estado brasileiro afetado diretamente por operações da Polícia Federal. E provavelmente não vai ser o último governador a ser afetado por ações da Polícia Federal nesse contexto de pandemia. E aí a gente quer entender um pouquinho quais são as correlações políticas que estão nesse processo e o que está acontecendo de fato, né? E aí, nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente pegar alguns elementos iniciais. E aí, uma coisa importante, já vão metendo as perguntas, gente, para a gente não perder tempo, tá? Vai jogando as perguntas aí, vamos fazer elas acumularem, que na hora que eu terminar essa exposição inicial, a gente já vai para elas com força, tá? Não se acanhem, não esperem eu terminar para fazer as perguntas, vão fazendo, já tem um tempo. O que acontece? Tem um elemento transversal nessa questão toda. O elemento transversal dessa questão toda é o choque entre o governador, entre o presidente da República e os governadores. Essa é a transversalidade, né? Desde o início da pandemia, governadores e o presidente da República não se bicam tão bem, né? Sobretudo pela abordagem diferente que ambos entes federados têm. Para quem assistiu ontem um webinar que eu participei de um think tank chamado IRELGOV, viu lá que a gente tratou dessa questão do desencontro de medidas entre o governo, os estados e os municípios. Então, a gente tem esse contexto transversal. E por que esse contexto transversal é importante? Porque cada um dos governadores que for afetado diretamente por ações da Polícia Federal nas próximas semanas vai evocar de fato, né, que há algum tipo de perseguição política porque ele se posicionou contrariamente ao presidente da República. Tá? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que é importante a partir dessa transversalidade é a situação de calamidade pública. Por quê? À medida que o governo federal assinou um decreto de calamidade pública, governos estaduais e governos municipais, ao perceberem que tinham um agravamento da situação da pandemia, puderam se utilizar de instrumentos legais que são previstos em lei para dispensarem licitações para ir atrás da correria de insumos, tá? E aí, quando eles partiram para a corrida ao encontro dos insumos, a gente tinha um problema. Esse problema foi debatido em uma live aqui, uma das primeiras lives que a gente fez, quando nós falamos da guerra por insumos no mundo de pandemia, né? Basicamente, a gente estava falando ali do fato de que o preço dos EPIs, o preço dos respiradores, o preço de outros insumos médicos dispararam internacionalmente. E aí a gente fez alusão, inclusive, ao caso muito específico que foi o de compras de EPIs pelo Ministério da Saúde, ainda na gestão do Mandetta, e o fato de que esses EPIs não foram entregues ao Brasil. Por quê? Porque o Brasil teve um posicionamento, na minha opinião, naquela época lá, eu reforço esse ponto de vista, o Brasil foi pouco agressivo no que dizia respeito à compra. Isso quer dizer, o Brasil confiou nos fluxos tradicionais de comércio e não entendeu que a situação de pandemia exigiria uma resposta mais agressiva. Que é exemplo de resposta agressiva? Quando os Estados Unidos foram comprar os seus EPIs e respiradores nos Estados Unidos, o que o Trump fez? Ele fez a compra, pegou 30 aviões de carga, não sei se eram 27 ou 30, não lembro agora, colocou esses aviões esses aviões foram todos para a China. Ele chegou com os aviões, ele não teve problema para encontrar avião, porque ele usou aviões militares americanos, ele encheu esses aviões de equipamento e ele levou equipamento para os Estados Unidos. O que o Brasil fez? E outros países fizeram isso também, tá? O Brasil foi no esquema tradicional. Eu vou fazer uma licitação, eu vou comprar isso aqui, eu vou contratar uma empresa que vai transportar isso para mim. Deu errado, né? Faltou essa perspicácia de reação rápida em ambiente de crise. Isso fez, então, com que, primeiro, os insumos escasseassem, segundo, que eles se tornassem mais caros, tá? Então, esse é um elemento importante para a gente entender essa conjuntura que tem envolvido agora e que pode envolver uma série de ações contra governadores, né?
Lembrando também que a gente teve algumas questões aqui no Distrito Federal também que ficaram mal explicadas nesse contexto e que a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma ação na semana passada, né? Mas aí a gente está falando hoje de ações da Polícia Federal, tá? E que envolvem diretamente as residências dos governadores. Pois bem, isso foi acontecendo e no contexto político a gente teve um divórcio, né? Presidente para um lado, governadores de outro lado. Mesmo governadores como o Romeu Zema, que não bateu de frente com o presidente Bolsonaro, foram muito cautelosos acerca da forma como eles administraram a situação. Isso quer dizer, olha, essa bola dividida não é minha, essa foi a fala que eles colocaram, né? Só que, em algum momento, os governadores que mais se destacavam, e aí vem um interessante para a gente pensar no Pará, quais foram os governadores que mais se destacaram no embate narrativo contra o presidente Bolsonaro? João Dória, Wilson Witzel, né? No caso específico do João Dória, não há nada até o presente momento. A gente não sabe também, essas investigações não são públicas, né? Quando a investigação vai na fase de busca e apreensão, ela fica pública, até lá não, né? No Wilson Witzel, a gente já viu o que aconteceu. Provavelmente vai ser aberto, ou já foi aberto, não me lembro agora, um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contra ele, e ele tem explicações a dar, porque no caso do Witzel tem uma questão muito grave, um indício muito grave, que é o fato de que há um pagamento feito para a esposa dele, né? Então esse é um ponto importante que complica a situação do Witzel em termos de narrativa, né? E aí, no caso do Pará, o que aconteceu hoje? Hoje a Polícia Federal adentrou na residência do governador. Qual é a reação óbvia do governador do ponto de vista político? Diz que é perseguição política. E aí vem a terceira transversal que é importante. Qual é a terceira transversal que é importante? A entrevista dada por uma deputada federal, né, em que essa deputada federal diz que com a saída do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o número de operações anticorrupção seria aumentado. E por que ela diz isso? Porque um dos argumentos do ex-ministro Sérgio Moro, né, quando ele sai do Ministério da Justiça, é dizer, por repetidas vezes, que o presidente Bolsonaro não estava engajado na luta contra a corrupção, né? Então, esse elemento gera uma terceira transversal que alimenta a narrativa dos governadores de que há perseguição política. Só que aí a gente precisa entender um elemento importante que algumas vezes escapam nas análises e sobram nas opiniões, né? Lembrando, a opinião você pode ter e ela não precisa estar baseada em elementos concretos. Análise é aquilo que você constrói a partir de elementos concretos, né? Como esse é um espaço de análise e aquele que vos fala é weberiano de coração, então ele tem dois esforços, né? Que eu aprendi com meu amigo Günther Richter Miros, que está aí, que ele diz o seguinte: a gente sabe que a imparcialidade é difícil, é o santo grau da pesquisa social, mas o nosso dever é buscar a imparcialidade, né? O segundo elemento é deixar as emoções de fora do processo. Se vai dar certo ou não é outra questão, né? Mas a gente está fazendo esse esforço. Quando, então, uma ação como essa da Polícia Federal transcorre, ela envolve o quê? Ela envolve alguns entes, gente. Ela envolve o Ministério Público, ela envolve a Polícia Federal e ela envolve um ministro do STJ. Isso quer dizer, só para deixar muito claro, para evitar o burburinho opinioso e outros elementos que às vezes acontecem quando a gente está pensando isso. A investigação não ocorre apenas porque o presidente Bolsonaro não gosta do Hélder Barbalho e fala: a Polícia Federal vai lá e entra na casa do Hélder Barbalho e acusa ele de corrupção. Não é esse o processo. O processo surge algum tipo de denúncia que vai estar sendo investigada pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal. O Ministério Público faz uma sondagem junto ao Poder Judiciário, que é o STJ, porque é um governador de estado. O ministro do STJ dá a autorização para que a Polícia Federal faça uma busca e apreensão e a Polícia Federal vai lá e faz. Entende? Esse processo gente, em situação normal leva algum tempo, né? Leva algum tempo, significa dizer o quê? Vai levar alguns meses, o cara vai comparar a prova, fazer, tarará, tarará, tarará. O que está acontecendo agora? Por que essas operações têm sido tão rápidas? Minha hipótese.
As operações têm sido muito rápidas, porque, de fato, nós vivemos um momento de especialidade que é a pandemia. E, mais importante do que isso, é o fato de que as ações da Polícia Federal investigam possíveis crimes envolvendo o combate à pandemia. Entende? Então, tem todo um elemento de comoção que acelera a investigação. O que eu estou querendo dizer? Talvez em um tempo de não pandemia, a Polícia Federal não teria irrompido a casa do Witzel e a casa do Helder Barbalho, as residências oficiais. Por quê? Porque achariam que não teria necessidade, seria muito arriscado, você pode gerar uma série de controvérsias judiciais depois. Mas em uma situação como a que vivemos hoje, qual foi a percepção construída? A percepção construída é de que vale o risco. E aí, à medida que se tem a percepção de que vale o risco, a gente precisa pensar quem é o vencedor nesse momento. Quem é o vencedor da simbologia resultante de um processo como esse? O vencedor resultante da simbologia de um processo como esse, em algum sentido, acaba sendo o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque lá no início da pandemia, o presidente falava do jeitão dele lá que alguns gestores públicos tinham interesse na decretação do estado de calamidade para fazerem corrupção. E aí tem um ditado romano que eu gosto muito, né? Que envolve a política. Que ele diz assim: a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. E o que eu estou querendo dizer? Pegando a grande conjuntura, nós temos um grande desafio para os governadores ao final desse ano. E esse desafio são as eleições municipais. As eleições municipais são fundamentais para os governadores construírem continuidade em termos de políticas públicas, processos decisórios e sustentação política. Mesmo porque alguns governadores querem reeleição, né? E aí o que acontece? No meio desse processo, nós temos que estes governadores, todos, mas nesse primeiro momento, Witzel e Helder Barbalho, têm que abrir uma nova frente de diálogo e explicação, que envolve dizer que eles não cometeram nenhum crime na gestão da pandemia. E isso acaba gerando uma conjuntura que estes governadores são postos na defensiva e, em algum sentido, eles perdem capilaridade e capacidade de construção de oposição contra o presidente. Enquanto que o presidente, de outro lado, segue com uma narrativa muito baseada no fato de dizer: olha, os problemas aí da pandemia não são meus, os problemas são dos governadores. Lembra, o STF disse que eu não posso interferir, o governo federal tem posto grana, mas quem administra são eles. Inclusive, essa foi uma resposta dada pelo presidente Bolsonaro hoje de manhã, saindo da residência oficial, quando uma apoiadora falou do número de mortes, ele disse: olha, isso é problema do seu governador, né? Resolva com ele. Então o que a gente tem? Este panorama, meus amigos, faz com que essa situação das ações da Polícia Federal seja um componente novo dentro da estrutura política que a gente enfrenta. Espera aí que eu vou ter que tomar água. E esse componente novo dentro da estrutura política que a gente enfrenta traz, efetivamente, mais um complicador nessa relação que já é difícil entre governadores e presidente, né? E entre o presidente e outros entes institucionais. Porque aí vem o papel de Polícia Federal, o papel do STF, o papel do STJ, o papel do Congresso, como essas bases de apoio vão reagir. Então, assim, o panorama acaba ficando ainda muito, muito mais multifacetado. Esse é o recado até aqui, vou passar para as perguntas. Eu vi que gente aí elogiou minha camisa do Lincoln, tá aqui, né? Aqueles que negam a liberdade, né? Aqueles que negam a liberdade, para outros, não merecem a liberdade para si mesmos. Essa é a escrita aqui, bem Lincoln, né? Eu gosto do Lincoln. E aí, vamos lá, perguntas. A gente tem uma primeira aqui. Tem a pergunta do professor Bruno Pimentel. Obrigado, professor.
Você acha que a imagem positiva com os investidores ficará arranhada se Bolsonaro indicar novamente Ramagem para a Polícia Federal? Professor Bruno Pimentel, primeiro, muito obrigado pela sua participação, pelas suas perguntas. É sempre um prazer estar contigo aqui. Meu caro, eu creio, assim, vou falar um pouquinho do meu trabalho, tá? Do trabalho da gente lá na Dharma. A gente tem conversado muito com entes estrangeiros, tentando explicar e lançar luz sobre o que é o processo político brasileiro nessa conjuntura. Assim, me parece, Bruno, que o processo de desgaste da imagem internacional do Brasil com os investidores, ele vem numa continuidade, tá? O que isso significa dizer? Ele vem sendo construído em blocos, né? Com as investigações, olha aí. Ele vem sendo construído em blocos, né? E não é com investidores, é com as investigações. Desculpa, meu velho, eu tô tanto com o investidor na cabeça que eu peguei aqui e pensei. O processo de desgaste da imagem positiva do Brasil vem sendo feito em blocos. Assim, a cada equívoco de política pública do Brasil, você coloca um tijolinho novo nesse processo de depreciação da imagem. Eu não percebo nesse exato momento que o governo Bolsonaro queira voltar com uma indicação do Ramagem. Ramagem, nunca lembro qual é a sílaba tônica, né? E por quê? Porque não precisa abrir mais um flanco, né? Não precisa abrir mais um flanco. De toda forma, a diretoria, o diretor-geral da PF hoje é alinhado com o governo, é alinhado inclusive com o diretor da ABIN, que é o próprio Alexandre Ramagem, né? O problema aí é que, em algum sentido, a gente vai ter um choque, um embate entre histórias a serem contadas, né? A história a ser contada pelo presidente é de que os governadores, em sua maioria, estavam preocupados com ações não republicanas, não democráticas, né? A história contada pelos governadores é de que o presidente está fazendo perseguição política contra inimigos. E aí, nisso, muito provavelmente, o argumento cola melhor no Witzel que no Helder Barbalho. O Helder Barbalho nunca teve no alvo preferencial do presidente da República, né? A gente tem um terceiro fator aí que é bastante importante, professor, que é o papel da própria Polícia Federal como instituição. Que significa dizer o quê? A Polícia Federal tem dado demonstrações no curso do tempo, e não só neste governo, como em governos anteriores, de que a Polícia Federal não pede bênção para político. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, da investigação de fake news que está sendo guiada pelo Alexandre de Moraes, né? E isso também é um vetor, porque assim, em algum sentido é dizer pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? A Polícia Federal bateu um dia no Witzel, depois bateu em aliados do presidente da República. E a gente não sabe para onde isso vai, porque a CPMI das fake news tem muita coisa a ser descoberta e a própria investigação do Alexandre de Moraes tem muita coisa a ser descoberta. Do ponto de vista do presidente da República, é natural no discurso de Bolsonaro que ele não dê o braço a torcer, né? As declarações, como eu vi aí no seu comentário, de que ele não vai desistir da indicação, né? Ele tem o direito de falar isso. A questão e aí eu sempre acho que isso vale a pena pensar quando a gente está falando de análise política. Uma variável são as questões subjetivas, isso quer dizer, a percepção do presidente, as crenças, as emoções dele na fala, o que ele diz que vai fazer ou não vai fazer. A outra são as questões objetivas, né? E aí quando eu estou falando de questões objetivas número de votos no STF favorável ao contrário a ele, né? O fato de que o ministro queira ou não manter uma decisão monocrática ou que o plenário consiga resolver essa decisão monocrática, isso é importante. E o nível de desgaste que um determinado posicionamento do presidente cria na sustentação que ele tenha no Congresso. E aí me parece, aproveitando a sua pergunta, me parece que essa semana é bastante importante para a gente poder estabelecer um termômetro de quão eficazes foram as entregas que o Bolsonaro fez a membros do Centrão de pedaços das políticas públicas, isso quer dizer, de cargos dentro da estrutura do Estado brasileiro para que esses partidos possam implementar políticas públicas.
Então, assim, se o número de vetos for, se o número de manutenção de vetos presidenciais for alto, significa dizer que as entregas funcionaram. Se o número de apreciação de vetos durante essa semana for baixo, significa dizer que as entregas não estão funcionando. E aí o pedágio sobe e a presidência vai ter que fazer uma segunda rodada de entregas que pode envolver ministérios. Vamos lembrar o seguinte aí, Bruno. Você é um cara inteligente como toda a rapaziada que está aqui na live, né? Vamos lembrar o seguinte, o ministro da Saúde é interino. Né? Assim, ele tá lá, mas ele é interino. Significa dizer, o general da ativa, que é o Pazuello, que é general de divisão do Exército, ele tá lá como ministro interino. Significa dizer que a qualquer momento o governo pode trocar o Pazuello por alguém e dizer, olha, você está saindo na foto aí, membro do Centrão, a saúde tem o maior orçamento da esplanada para gerar composição. Assim como pode trocar o Ministério da Educação, né? A resistência inicial do Weintraub, até a gente comentou isso aqui, a resistência inicial do Weintraub, por exemplo, pela indicação de um membro do Centrão para o FNDE, caiu no curso do tempo. Ela caiu, né? E depois gerou-se algo novo, né? Veio uma indicação do Centrão. Então, o nível de desgaste, de capacidade do governo de manobrar essas ações gera um elemento. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o governo Bolsonaro é muito bem sucedido em criar narrativas que vendam a ideia de que o governo está sempre em uma luta constante do bem contra o mal. Mas quando a gente pensa em política em âmbito prático, o governo tem apanhado um pouco. Né? O governo apresenta dificuldades, principalmente no jogo institucional. A curva de aprendizagem e de acerto do governo é um pouco mais lenta do que o desejado. Pega toda a questão que envolve a mudança na divulgação dos dados do Covid que a gente conversou ontem aqui, né? O governo podia ter feito de outro jeito, mas o governo às vezes bate cabeça, tá bom? Espero ter respondido, tem um comentário aqui, serão muitas rodadas até chegar nos vetos que realmente são importantes. Tem alguns vetos na frente que trancam a pauta e não são fundamentais, sem sombra de dúvida. Mas aí é importante verificar a estatística dos vetos, né? Quantos vetos de fato vão cair, porque Bolsonaro é o recordista de vetos derrubados, né? E para a presidência da República, no fim das contas, todo veto conta, né? Porque se você está vetando é porque você não concorda mesmo. E eu acho que essa métrica do número de vetos a serem derrubados vai ser importante aí nos próximos dias, tá bom? Gente, vou beber uma água aqui, mandem perguntas aí. Ou se não tiverem perguntas também, mandem perguntas, comentários, né? Trechos de música, poema, né? Poema não, só trecho de música. Trecho de música é bom, né? Sempre importante. E aí, vamos lá, cadê pergunta? Se não tiver pergunta, tudo bem. A gente vai tocando aí o barco. E eu acabei de tentar usar o mouse para ver o celular. Olha só. Que loucura, né? Sem perguntas, pessoas. Olha só, estamos hoje pouco perguntadores. Eu não gosto quando a galera é pouco perguntadora. Eu gosto quando tem muita pergunta. Acho que não. Vamos lá, a gente fica naquela ansiedade. Enquanto não tem pergunta, eu vou limpar meu óculos. Porque aí, se chegar uma pergunta, eu não vou ver mesmo. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Hoje a turma tá com preguiça. Vamos lá? Opa, tem uma pergunta. Chegou pergunta, vamos junto. Ah, bem legal, né? Como está repercutindo aí a MP sobre a reitoria das federais, né? Está repercutindo mal, principalmente sobre a turma da educação, está repercutindo mal, né? A turma das universidades federais ficou um pouco preocupada. Por quê? Porque, de fato, a gente tem aí que a MP, em algum sentido, bate na autonomia universitária, segundo a interpretação da turma das universidades federais e dos institutos federais. O ponto fundamental, Isa, que me parece, é que tem um embate já de longo prazo, né, entre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e setores mais
mais tradicionais das universidades federais brasileiras. E isso vem trazer mais um campo de ação para esse embate narrativo, né, de que o governo é um ente de reconstrução da realidade. E o Weintraub é uma peça-chave sobre isso, né? Porque vamos lembrar o seguinte, vamos pensar um pouquinho, eu ainda quero fazer uma live sobre isso, mas vamos pensar um pouquinho. Como é importante, por que tem tanta disputa sobre o passado? Assim, sendo bem direto. Por que tem tanta disputa sobre o passado? Pensando na questão das estátuas, dos heróis e não sei o quê. Gente, porque quem controla o passado controla o presente. Entende? Assim, quem controla a interpretação do passado controla o presente. Então, assim, se você quer chamar fulano de herói ou de vilão, você está diretamente tendo influência sobre como a política se estrutura hoje. Vou te dar um exemplo. O presidente brasileiro que eu mais admiro é Juscelino Kubitschek, porque fez um monte de coisa em um ambiente democrático. Tá? Isso é público, todo mundo sabe que o presidente que eu mais prefiro é o Juscelino. A forma como se interpreta o Juscelino passa uma mensagem, né? Eu posso interpretar o Juscelino como um presidente democrata, ou eu posso tentar interpretar o Juscelino como um presidente perdulário. Se eu interpreto o Juscelino como um presidente perdulário e isso dura no tempo, a ideia daquela lógica do presidente que fez muito gasto público fica sendo algo visto como ruim. Mas se eu interpreto o Juscelino como um fenômeno político, que é o cara que fez muitas transformações sociais sem quebrar a ordem democrática, isso manda uma outra mensagem. Então, eu acho que isso é importante. E nesse embate do Weintraub com os reitores das universidades federais e dos institutos federais, eu creio que tem um elemento de reconfiguração do passado e de reconfiguração do presente. Este governo, obviamente, tem uma agenda que é de ter controle sobre as universidades, porque ele acha que as universidades, né, e isso é uma narrativa que foi colocada nas eleições, ninguém está enganando ninguém, que as universidades federais são polos daquilo que a turma do governo acha como sendo focos do comunismo internacional, algo do gênero. Josué, perdulário é gastador. Perdulário é gastador. Valeu a pergunta, cara. Vamos lá. Foi legal essa pergunta off the topic aí. Vamos aqui mais uma do Afonso. Pergunta do Afonso aqui. Há no horizonte alguma chance de mudança de narrativa sobre o enfrentamento da Covid no governo federal? Meu velho, eu não tenho visto isso não. Eu não vi esses elementos ainda, tá? Eu gostaria que tivesse uma mudança desses elementos. Um problema fundamental desse componente da eventual mudança do componente narrativo do governo é que, de fato, quem teria que mudar a narrativa é o próprio presidente. E o presidente não parece disposto a mudar o seu polo de apoio narrativo. Significa dizer o quê? O presidente não quer ceder, né? E por que ele não quer ceder? E aí é muito importante entender isso. Por que Bolsonaro não revê suas posições, Afonso? Você é um cara inteligente, né? Assim, Afonso foi meu aluno, gente. Aí estudou comigo em RI, aí viu que não tinha aprendido nada e foi fazer ciência política. Isso quer dizer que eu não fui um bom professor para ele, provavelmente. Tô brincando, cara. Então, Afonso, olha só, por que o Bolsonaro não revê suas posições? Gente, eu faço muita piada ruim. Puxa vida. Por que o Bolsonaro não revê suas posições? Porque o Bolsonaro construiu uma imagem que deu a ele 30% do eleitorado, que é do cara valente, do cara ousado, do cara que entre a indecisão e o movimento acima e o movimento à frente, que arrisque tudo, ele sempre vai para o movimento à frente que arrisca tudo. Isso é diferente, por exemplo, de alguém como o Donald Trump. O Donald Trump é um media man, né? Um homem de mídia. E como homem de mídia, ele sabe que ele tem que ficar com um olho na política pública e um olho na pesquisa eleitoral. Se a pesquisa eleitoral começa a indicar que ele tem que mudar a política pública, ele muda a política pública. Pega o Trump do início da pandemia para o Trump de hoje. O Trump foi normalizando, né? Ele foi mudando a narrativa. Em algum momento ele abandonou a cloroquina, em algum momento ele parou de chamar de gripezinha, em algum momento ele começou a dar pito em presidentes e chefes de Estado e governo ao redor do mundo que não estavam fazendo dever de casa. Quem lembra da fala dele em relação ao Bolsonaro, né?
Ele disse, olha, eu acho que o Brasil não está mandando bem, eu gosto do Bolsonaro, ele é um grande cara, mas o Brasil está mandando mal. Se a gente tivesse feito o que eles fizeram, a gente não estava bem. E ali, para mim, sendo bem honesto, de um ponto de vista de análise narrativa e de análise cognitiva da política, ali era a oportunidade que o Bolsonaro tinha, se ele realmente quisesse espelhar o comportamento do Trump, de mudar a narrativa. Né? De vir a público e dizer, então, gente, eu errei, eu erro também, a gente vai mudar algumas coisas aqui. Só que qual é o ponto? Como o Bolsonaro está muito focado na ideia de construir um exército, né? Um exército de seguidores, e o elemento eleitoral do Bolsonaro é de mais longo prazo que o do Trump, para aproveitar o comentário aí, né, de que o Trump tem medo das eleições, e realmente tem. Como o horizonte eleitoral do Bolsonaro é de mais longo prazo, né, ele percebe o quê? Cara, eu vou insistir aqui, eu vou insistir e vou aqui até o final. Na ideia de que as pessoas vão esquecer, que a economia vai recuperar em V, que vai acontecer um monte de coisa, que ele consegue controlar um elemento narrativo que ele desgaste os outros governadores e aí ele sobreviva. Né? Eu creio que esse é o dilema. Esse é o dilema até aí. Tá? Então, nesse horizonte, a minha hipótese e aí é uma hipótese, tá, Afonso? A minha hipótese é que ele não muda, né? E aí a gente vai nessa toada até o final, com o governo tentando construir alternativas narrativas para sobreviver, né? E a gente vai provavelmente ter o pior dos mundos, porque hoje a normalização e a banalização da pandemia cresceram, enquanto que o número de casos também cresceu. Né? Então uma coisa alimenta a outra, a banalização alimenta o aumento do número de casos. E aí pensa o seguinte, eu sei que você gosta muito de estatística e de cálculo, Afonso. Você já parou para pensar que a nossa primeira onda da pandemia pode ser muito maior que as das outras pessoas, dos outros países, e que possivelmente essa primeira onda se misture com uma segunda onda? Porque vai vir uma segunda onda. Isso é um fato. A questão é quando e aonde, né? Vai ter uma segunda onda, porque o Brasil não testa. Na China a segunda onda está controlada porque eles estão testando populações de cidades de 10 milhões de habitantes. Né? Então, eu não vejo essa mudança de narrativa no horizonte, não. Tá bom? Valeu, cara. Obrigado pela pergunta. Vamos aqui ver se tem mais uma. Tem mais uma aqui. Tem uma do Leonardo. O combate à Covid nos municípios fica prejudicado por esse confronto entre governo federal e governos estaduais? Fica. Me parece que fica, Leonardo. Sabe por quê? Por uma questão muito simples, né? Vamos lembrar o seguinte, o governo federal não tem hospitais, o governo federal não contrata os médicos, né? Assim, o governo federal repassa recursos. E o que faz o SUS funcionar? O que faz o SUS funcionar é a articulação. Governo federal bem azeitado com governos estaduais bem azeitados com prefeituras. Então, quando a gente fala do Sistema Unificado de Saúde, é sempre bom a gente colocar um plural, né? O Sistema Unificado de Saúde, na verdade, são vários sistemas de saúde. O que eu estou querendo dizer? É só uma alegoria. É que o SUS funciona diferentemente em algumas regiões. Se tu vai, por exemplo, no interior de São Paulo, o SUS funciona muito bem. Você vai em Santa Catarina, o SUS funciona muito bem. Se você vem aqui no interior de Goiás, o SUS funciona muito mal. Se você está aqui no Distrito Federal, eu vou falar com conhecimento de causa de quem usou o SUS durante toda a vida, até entrar na vida adulta e pagar plano de saúde. Na verdade, nem era eu que pagava, tá? É minha irmã que está aí. Quero agradecer aqui a minha irmã, que pagava plano de saúde para mim e para minha irmã, para minha mãe, tá? O sistema de saúde funciona muito mal. Você tem alguns hospitais bons, mas o sistema como um todo funciona mal, é sobrecarregado, né? Recebe muita gente de Goiás também, o sistema funciona mal. Quando você pensa na Covid-19, qual era a questão? Você tinha que construir uma articulação em que o governo federal conseguisse alinhar esforços com os governos estaduais e os governos estaduais alinhar esforços com os municípios. À medida que está cada um indo para um lado, a corda vai estourar no mais fraco, que é o município, que é onde tem menos dinheiro e que atende diretamente as pessoas. E aí o município não tem uma boa regra de orientação, ressalvados alguns casos que a gente já falou aqui em outros momentos, tá?
Então, esse é um componente muito importante do horizonte de políticas públicas, né? E isso pode gerar dificuldades. Eu acho que isso gera dificuldades e traumas para uma série de lugares. Vamos falar, por exemplo, ó, no entorno do Distrito Federal. O Hospital Federal de Águas Lindas. Teoricamente, o governo federal ia fazer vários hospitais. No meio do caminho mudou de ideia. E o hospital, até onde eu sabia, não sei mais, então não quero correr o risco de ser leviano, o hospital demorou muito mais tempo do que o previsto para ficar pronto, entende? E isso acontece nos estados também. Né? Isso acontece nos estados também. Isso gera dificuldades. Pessoal, usa a ferramenta de perguntas, porque senão eu não consigo responder, tá bom? Fica mais complicado. Eu vou dando prioridade à ferramenta de perguntas aqui, tá? Bruno, pergunta aqui do Bruno, né? O que você acha da estratégia do presidente de parar para falar com seus apoiadores? Não é muito batido? Bruno, eu acho que tá funcionando, cara. Assim, Bolsonaro é um populista, né? Assim, Bolsonaro, Lula são populistas, tá? Quem gosta do Lula não se ofenda, quem gosta do Bolsonaro não se ofenda, é só uma constatação. Eles são populistas, né? Assim, são entes políticos que preferem o diálogo direto com o eleitorado, né? São muito intuitivos. E aí o que o Bolsonaro percebeu é que aquela turma que fica ali no chiqueirinho ao lado dos jornalistas, né? Chiqueirinho é uma expressão jornalística, tá, gente? Fica ali naquele chiqueirinho do lado com os jornalistas, ele percebeu que ali gera material para ele, né? É óbvio que isso tem uma curva, né, no tempo. Uma hora para de funcionar e desgasta. Eu não acho que do ponto de vista comunicacional já desgastou, mas eu acho que uma hora vai desgastar, né? Porque nada impede que uma pessoa que não seja favorável ao presidente esteja lá no meio. Na hora que a turma descobrir isso, pode acontecer também, tá? A turma, hoje mesmo, a moça não perguntou para ele sobre as mortes de Covid-19 e ele não soube o que responder. Falou, sai daqui e tal. Então, esse é um elemento. Eu acho que ainda não desgastou. É um tipo antigo de fazer política turbinado pelas redes sociais, mas pode desgastar no tempo. Sem sombra de dúvida, pode desgastar no tempo, tá bom? Obrigado pela pergunta, cara. Gustavo, não tem problema não, cara, de não saber, porque a gente fala, se for sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, tá? Não precisa pedir desculpas, tá em casa. Aqui não é um espaço de pedir desculpas. Vamos ver aqui, vou responder aqui a do Gustavo. Gustavo, cortou um pedaço, tá? Então, assim, sobre os militares, a presença massiva deles nos cargos do executivo e suas intenções, né? Eu não consegui ver se tem um pedacinho a mais, não apareceu aqui, tá, Gustavo? Então, eu creio que aí tem um elemento, né? Eu já conversei disso em lives anteriores, mas tem um elemento muito claro, né? Que é o fato de que o Bolsonaro chega à presidência sem um grupo político forte. À medida que ele não tem um grupo político forte, ele precisa preencher os cargos com alguém. E ele faz uma opção, que é uma opção política e é uma opção de biografia também, de preencher esses cargos com os militares, né? A diferença fundamental é que ele vai preenchendo cargos com militares, ele começa com militares da reserva e depois vai preenchendo com militares da ativa, né? Assim, ele vai gradativamente preenchendo esses cargos com militares. Os militares vão lá, eles vão receber a missão e eles vão tentar fazer a missão. O problema é que vai dar dificuldade, né? A gente tem visto aí, o Pazuello está sofrendo, né? O Pazuello está sofrendo bastante com esse lance do Ministério da Saúde, porque a agenda é dura. Eu não enxergo ainda, assim, porque eu sou muito anti-teorias da conspiração, tá, cara? Assim, eu sou o cara que... Assim, do Paul McCartney não ser o Paul McCartney, o Elvis está vivo, eu não acredito em nenhuma, tá? Assim, eu sou muito cético, né? Então, me parece que hoje a intenção dos militares é dar esse suporte a um presidente, porque os militares embarcaram de cabeça na ideia de que essa presidência Bolsonaro poderia resolver um problema histórico de imagem dos militares com a sociedade brasileira. Os militares saem do poder nos anos 80 e Bolsonaro é a oportunidade que os militares veem de dar uma contribuição efetiva à sociedade, dos seus olhares sobre
sobre o Brasil e as políticas públicas a partir de um governo eleito. E eles vão de cabeça. Se isso vai dar certo, só o tempo vai dizer. O grande desafio é entregar política pública de qualidade nesse contexto. Eu acho que esse é um desafio enorme para eles, tá? Pessoal, 45 minutos de live. Eu vou encerrando por aqui. Eu vi que tem 2 perguntinhas, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem uma última pergunta aqui, né? Para fechar o nosso tema, né? As ações da PF podem provocar mais inação dos entes por meio de consequências? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Vamos lembrar a MP que o governo fez e que passou pelo STF, que eximia os entes públicos de processos criminais durante a pandemia. Porque a galera tá morrendo de medo de ir pra cadeia. E aí esse é um ponto importante, tá, Rafael? Não tá com medo de ir pra cadeia quem é corrupto. Tá com medo de ir pra cadeia quem é honesto e tá muito pressionado e tem medo de errar. Então, as ações da Polícia Federal podem provocar medo e inação nos gestores públicos, sem sombra de dúvida. Agora é saber como é que isso vai ser interpretado no tempo e quais as resultantes, tá bom? Flávio, eu acho que minha mãe vai brigar comigo hoje, sim, mas exatamente por isso eu não vou mostrar o vídeo da live de hoje para ela. Eu recebi uma convocação também dela, que eu faça uma live lá da casa dela, né? Ela quer ver como é que é esse negócio. Então vou ter que providenciar isso na próxima semana. Eu vou fazer uma live de lá, mantendo 1,5 metro de distância, para que ela assista. Bom, bem lembrado isso aí. Vou fazer isso na semana que vem. Vai ser especial. Vou tentar filmar umas plantas dela também, que ela quer que as plantas apareçam na internet. Recebi essa intimação hoje. Mas é isso. Gente, 46 minutos de live. Eu vou terminar por aqui. Eu queria agradecer as pessoas que vieram hoje para fazer essa conversa. Essa live fica salva no IGTV e vai também para o nosso canal do YouTube. É sempre um prazer conversar com vocês. Quero agradecer as mais de 1.500 pessoas que têm nos seguido aqui no Instagram. Se você puder, fique em casa. Se tiver que ir para a rua, distanciamento social, cuidado, atenção. Máscara, se a máscara tiver um materialzinho impermeável por fora, é bom também. Dizem que está mais eficaz. E vão se cuidando, vão cuidando uns dos outros, lavem as mãos. E se vocês quiserem ter uma conversa de segunda a sexta ao meio-dia, que envolva análise política e não opinião ou prática de opinião política, que eu respeito, mas não é meu métier, venham aqui, conversem comigo, chamem uns amigos. Análise não é conversa de bar. Aqui é um espaço de análise, de diálogo e de construção, tá bom? Muito obrigado. Até amanhã, que vocês possam aproveitar o feriado de quinta-feira e a gente conversa na quinta e na sexta para fechar a nossa semana, tá? Fiquem bem, sempre ao meio-dia, sejam bem-vindos. Sigam essa página, sigam a Dharma. Sortear uns copinhos para quem estiver seguindo o Creomar e a Dharma, né? Sigam a Dharma, sigam o Creomar no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Nós não estamos no TikTok, mas eu descobri ontem que o ex-presidente Fernando Collor abriu um TikTok, então fiquei tentado de fazer um, só para ir lá dar uma espiadinha. É isso, gente. Muito obrigado, sejam bem-vindos e tamo juntos. Afonso, isso revelou a sua idade, hein? Homenagem ao Fala Bela. Abração, meu velho. Até mais, gente. Fui.